Eu tinha gravado esse exercício, mas eu esqueci que o meu cursor, meu mouse não estava aparecendo na gravação. E aí, na hora de salvar, eu apertei o botão errado e perdi o vídeo inteiro. Então, vamos de novo gravar o vídeo sem problemas. Vamos lá. Então, a primeira questão, sabendo que a aceleração de um determinado projétil é igual a 8 metros por segundo ao quadrado, determine a função posição, P de t, supondo que a velocidade quando t é zero é igual a 3 metros por segundo e que a posição quando t é igual a 1 é 8 metros. Maravilha. O que a gente tem que fazer? Primeiro é a gente lembrar lá de física aplicada, lá de mecânica clássica, lá do primeiro semestre do curso, né? Quando a gente teve o assunto velocidade, tá bom? Nessa hora é legal você ver como as matérias elas estão interligadas. Então lembra que lá em mecânica o professor pegou e falou: olha, quando a gente tem a posição, a gente deriva, a gente deriva a função e encontra a velocidade. Aí, quando a gente tem a velocidade, a gente deriva e encontra a aceleração. Lembre, isso foi lá nas aulas de física, lá nas aulas de mecânica. O que acontece? Lá o exercício dava para a gente a função da posição e a partir dessa função nós chegávamos à função velocidade, da função velocidade nós íamos para a função aceleração. Aqui em cálculo 2, né, a gente usa o processo inverso. Então, o exercício, ele te dá a aceleração e quer que você volte descobrindo a velocidade, depois volte descobrindo a posição. Então, em vez da nossa seta se comportar indo, ela se comporta voltando. Ou seja, a gente vai pegar a função da aceleração, integrar. Por quê? Porque é a operação contrária. Se a gente está indo, né, a gente está fazendo uma operação. Quando a gente está voltando, a gente faz a operação contrária, né? E o inverso da derivada é a integral. Então, a gente está na aceleração, aí a gente volta para a velocidade. Quando nós chegarmos à velocidade, nós vamos voltar, ou seja, nós vamos integrar e chegar à função posição. Então, a forma que nós temos que ver o exercício é dessas setas rosas aqui, é voltando. Então, esse é o movimento que nós temos que pensar. Nós estamos na aceleração, vamos voltar para a velocidade. A partir da velocidade, nós voltamos para a posição. E é com esse processo de voltar, né? Temos a velocidade, voltamos à posição, ou seja, integramos. É esse modelo aqui que nós estamos pensando que nós vamos levar para o exercício, certo? Então, tá aqui, coloquei o exercício, o esqueminha. Pronto. Então, é esse pensamento que nós temos que ter. Nós estamos aqui, queremos voltar para cá e depois voltar para cá, que é o nosso ponto, que é a questão que nós queremos realmente. Vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente tem que ver nesse tipo de exercício é em qual variável nós estamos trabalhando. Qual é a variável que o exercício pede? Aqui, ó, o exercício fala pra gente, o exercício sempre dá pra gente a variável. Ele já tá falando, ó, que a aceleração tá em função do tempo, e mais que ele quer a posição em função do tempo, em função de t. Então, quem vai estar variando vai ser o nosso t. Porque geralmente quando a gente vai responder um exercício, né, por exemplo, vamos colocar uma integral qualquer aqui. Integral de x ao quadrado, certo? Aqui, quem é a nossa variável? Quem é a letra que a gente está observando? Que a gente vai atribuir valores? É o x, né? Então, é isso que a gente faz, ó, a gente escreve o dx. Por quê? Porque isso indica que a nossa variável com que estamos trabalhando, é o x. Eu vou colocar isso daqui como uma observação, tá? Então, eu vou mudar de cor, vou colocar em azul. E tudo que é em azul vai ser em caráter de observação. Então, você não precisa anotar isso no seu caderno. É mais para compreensão e entendimento, tá bom? Então, um outro exemplo, quando eu tenho a integral de t ao cubo. Qual é a letra que está variando, né? Então, por exemplo, se eu adotar
o número 1, quem é que vai ser 1 nessa equação? Vai ser o t, não é? Eu vou substituir o t pelo 1. Se eu adotar o valor 2, eu vou pegar onde tem o t, tirar o t e colocar 2. Então, quem está variando de acordo com os valores que eu jogo é o t. Então, aqui eu represento como dt. E assim sucessivamente. Qualquer outra letra. Se eu tivesse, por exemplo, a integral, isso aqui é qualquer letra que você pode usar, de R, sei lá, de R à quarta. Quem é a letra que está variando é o R, então o meu D vai ser DR. Então, uma nota muito importante, uma noção muito importante que nós precisamos ter é que a variável, variável é o T nesse nosso caso. Porque o exercício já está falando, ó, é a aceleração em função do tempo, em função do t. É a posição em função do tempo, é em função de t. Então, por exemplo, quando eu atribuir valores, em quem eu vou substituir? Eu vou substituir t, tá bom? Com a variável definida, esse é um dado muito importante. Vou colocar até uma bolinha aqui, para a gente não esquecer desse dado. Nós vamos para o próximo passo, que é realmente analisar esse sistema aqui, né? Que é analisar esse caminho que nós temos que voltar, né? A integral, ela anda para trás. Nesse caso, que nós estamos trabalhando com integrais definidas, é aquela, sabe quando você fala assim, em vez da minha vida tá andando para frente, parece que tá andando para trás? Então, esse ditado quem inventou foi a integral. A integral é esse ditado, entendeu? No caso das integrais definidas, que é o que a gente está trabalhando aqui, certo? Por quê? Porque ela te dá um valor lá na frente e você tem que ir voltando. Você tem que ir andando para trás para achar ela. É diferente da derivada, né? A derivada a gente tinha posição e ia andando para frente achando as coisas. Aqui não. A integral é a gente volta para trás, né? Nós caminhamos em sentido contrário, nós andamos para trás em vez de para frente. Então vamos lá. O primeiro que nós precisamos é a nossa aceleração. Ou seja, nós pegamos a função aceleração, integramos e essa integral vai nos dar a função da velocidade. Escrevendo isso de forma matemática, nós vamos pegar a integral da aceleração. A integral da aceleração, né, que é o a em função de t. E quem é essa função? A gente coloca aqui, né, que a integral de a em função de t é o quê? É a integral de quem é, né, a em função de t? É 8 metros por segundo. Então, a gente coloca só o 8. Detalhe muito importante. Qual é a variável que nós estamos trabalhando aqui? A nossa variável, nós já vimos que é o t. Então, vai ficar 8dt. Certo? Que nós precisamos indicar quem é a variável que nós estamos trabalhando na integral. Beatriz, se eu não indicar quem é a variável, meu exercício estará errado? Sim, sim, estará errado. Você precisa indicar a sua variável, ela precisa estar explícita. Agora que vem a parte legal, né? Que é a parte de correr pro abraço e só fazer os resultados, né? Aí eu te pergunto, qual é a integral, né, da aceleração? Olha aqui, ó. Quando a gente está na aceleração, a gente volta para a velocidade. Então, a integral da aceleração vai nos dar como resposta a velocidade em função desse mesmo t, tá bom? E aí, a gente integrou esse lado, vamos agora fazer o quê? Integrar esse lado aqui também. Um dado muito importante que a gente tem, a integral desse cara, né, de 8dt, vai ser 8t mais c. O mais c eu acredito que você saiba, né, que é a constante de integração. Então, sempre quando a gente não tem um intervalo definido, a gente sempre tem que colocar essa constante, mais c, mais c, mais c. Agora, você pode estar se perguntando, Beatriz, mas por que 8dt dá 8t? Tá, eu vou explicar essa parte. Então, se você já entendeu isso, pode pular tranquilamente. Eu vou colocar em azul, aqui, deixa eu mudar para azul, e vou explicar o porquê disso. Porque, assim, às vezes a gente sabe, né, que isso aqui dá isso, mas não entende o porquê. Muito simples. Vamos voltar lá no nosso ensino fundamental. Sim, tem tempo,
Por isso mesmo é que eu estou voltando aqui com você, estou relembrando, você sabe de tudo isso que eu vou falar, mas só se esqueceu. Lá no ensino fundamental, nós aprendemos um assunto chamado potências. Potências. Dentro desse assunto chamado potências, nós vimos quando o expoente, né? O expoente é aquele número que vai em cima. Por exemplo, eu tenho 1 elevado ao quadrado, então o expoente é o 2, tá? Nós vimos que quando nós temos um número com expoente zero, ou seja, 1 elevado a zero, isso sempre vai dar 1. Nossa, olha que legal, ele mudou de cor, deu uns 5 minutos aqui de estresse e era você azul. Pronto, mudamos para azul de novo. Ou seja, se nós temos outro número, por exemplo, 2 elevado a zero, isso aqui também é 1. Se a gente tem o número 5 elevado a zero, isso aqui também vai ser igual a 1. Então, se a gente tiver um número n qualquer elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Aqui, nessa primeira parte, é como se nós tivéssemos o 8 vezes o t elevado a zero. Por quê? Por que t, primeiramente? T porque a nossa variável é o t. Se a nossa variável fosse x, aqui ia ficar 8x elevado a zero dx. Por quê? A gente acabou de ver que todo número elevado a zero é 1. Então, 8t elevado a zero, na verdade, vai ser 1. 8 vezes 1 é o próprio 8. Então, na verdade, esse t elevado a zero está implícito nessa função. Quando a gente vai ver a primitiva de alguma função, né, o que a gente faz? A primitiva é o que vem... A primitiva é o que origina, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem o 8, né? Por que a primitiva é 8t? Porque se eu derivo o contrário. Se eu derivo o 8t, eu vou chegar no 8. Então, a integral, lembra que é sempre o contrário da derivada. Então, tá, se eu tenho 8, qual tem que ser a estrutura da minha derivada? Né? Para que quando eu derive dê 8? É 8t. Essa parte eu acho que ficou um pouco confusa. Mas fica tranquilo, que esse negócio de primitiva, você vai entender assim... Você não vai precisar se pegar tanto em conceito, tá? Vai ser um negócio natural, que vai fluir naturalmente, tá bom? Mas então, vamos lá, voltando aqui no 8t elevado a zero. O que a gente viu? Que para descobrir a primitiva, a gente faz uma continha. A gente faz, por exemplo, ó, se a gente tem a integral de x ao quadrado, por exemplo. Como é que a gente faz? Como é que nós descobrimos a primitiva, né? A gente pega, soma 1 ao expoente e divide essa variável pelo valor do expoente. Então, a gente vai pegar o x e lá em cima a gente vai pegar o quê? O 2 e fazer ele mais o 1, ficando essa continha aqui em cima. E aí aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser esse mesmo número daqui de cima. Então, se aqui a gente tem 2 mais 1, aqui embaixo, a gente vai copiar esse mesmo 2 mais 1. Certo? Então, a gente vai ter que a primitiva, né, de x ao quadrado vai ser que a integral, né, de x ao quadrado. Ó. Aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 3. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter essa mesma noção. Vou adicionar uma linha aqui. Então, aqui é a explicação mais detalhada. Eu vou adicionar aqui. V de t vai ser igual. O 8, é muito legal o papel do 8. O 8 ele é uma constante aqui. Você consegue ver, por exemplo, se eu atribuir o valor, porque a nossa variável é o t, vou destacar ele aqui. É o t. Se eu atribuir o valor 2 aqui, o que eu estou dizendo? Eu venho aqui na função e falo, ó, onde tem t, eu vou apagar e pôr o 2. Observe, o 8 continua sendo 8.
Se eu pegar e falar, eu quero que T valha 5, eu venho aqui, né, porque aqui é que tinha o meu Tzinho, substituo por 5. E o que acontece com o 8? Ora, o 8 se mantém 8. Se eu falar que aqui eu quero que valha 100, aqui onde eu tenho o meu T, não é? Eu pego o T e substituo por 100. E o 8 faz o quê? O 8 continua sendo 8. Então, o 8, ele é uma constante. Ele independe do valor que o T assume. Por ele ser uma constante, a gente só copia ele. Bem tranquilinho. Aí, agora com T, é que a gente faz esse jogo aqui que a gente aprendeu. Então, aqui, nós vamos ter o T elevado a zero, só que mais 1 aqui em cima. E aqui embaixo a gente copia esse mesmo número aqui, 0 mais 1. Certo? Resolvendo isso aqui, o 8, ele é aquela pessoa assim que tudo tá bom para ele, sabe? Que tanto faz subir como faz descer, tá tudo maravilhoso. Ele não muda. Ele tá ali sempre tranquilinho, de boa na dele. A variável endoida, entendeu? Enlouquece, dá um show, mas o 8 tá sempre ali, ó, tranquilo, firme e forte, sendo ele mesmo. Então, aqui vai ficar 8. Essa soma vai me dar t elevado a 1 sobre 1, certo? Voltando lá para os primórdios dos primórdios no nosso ensino fundamental. Aqui nós estamos vendo que a gente tem o t dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Beatriz, elucide. Vamos lá, elucidar. Se eu tenho 2 balas e divido comigo mesma, eu continuo com as minhas 2 balas. Se ao invés de 2 eu tenho 5 balas e divido só comigo mesma, eu vou continuar tendo as 5 balas. É esse raciocínio que a gente usa, entendeu? Então, se eu tenho 10 dividido por 1, vai ser o próprio 10. Então, se eu tenho um número n qualquer, dividido por 1, vai ser igual ao próprio n. Aqui nós temos o quê? T sobre 1. Lembrando, o 8 é aquele que tudo para ele tá bom, então a gente copia ele tranquilamente. T sobre 1 dividido por 1 eu posso representar só como T sobre 1. Voltando de novo aos primórdios dos primórdios dos primórdios no nosso ensino fundamental, em potência, nós aprendemos outra coisa muito bacana, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Como assim, Beatriz? 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 9 elevado a 1, adivinha qual é? Muito bem, 9. Então, se eu tenho um número n qualquer elevado a 1, eu vou ter o quê? O próprio n. Aqui eu tenho o quê? O t elevado a 1. Então, o 8 eu copio tranquilamente. T elevado a 1 eu posso representar simplesmente como t. Como a gente está trabalhando com uma integral, nós precisamos, né? E é uma integral indefinida. Nesse caso, nós precisamos do valor da definida, mas sem os intervalos, né? Nós precisamos do c, que é a constante de integração. Tcharam! Descobrimos o porquê dessa resposta aqui. Tá bom? Então, assim, Beatriz, mas se eu ver no exercício lá, por exemplo, derivada de 8dt, eu posso jogar direto isso daqui? Pode, não só pode, como deve. Esse passo intermediário aqui é só para você entender o porquê de 8dt é 8t mais c, tá? É só para você entender o porquê mesmo. Beleza, nós chegamos à nossa função da velocidade. Vou até mudar ela de cor aqui, porque ela vai ser importante para nós. Vou colocar ela de verde. Verde é uma boa cor? Verde é uma boa cor. Verde. Verdinho. Só que, ó, ela não é o passo final. Ela é um passo intermediário. Ela tá aqui no meio. Tá bom, mas para conseguir prosseguir para a posição, eu preciso determinar quem é esse C aqui. Se eu não determinar quem é ele, eu não consigo saber o que acontece. E para determinar quem é esse C, eu volto no exercício. Olha que dado legal que o exercício nos dá.
ele fala que quando o t é igual a zero na função da velocidade, esse resultado tem que dar 3 metros por segundo. Ou seja, quando nessa função aqui eu adotar o valor de t igual a zero, a minha resposta tem que ser 3. Vamos pensar mais um pouco a fundo sobre isso. Então, ó, quando o meu v de t, né, v, e aqui em vez do t for o zero, né, esse resultado tem que dar 3. O que a gente pode fazer? Muito simples, ó, presta atenção nesse passo aqui. Se eu estou falando que v de zero, né? Então, ou seja, quando o meu t é igual a zero, quer dizer o quê? Onde tem esse tzinho aqui, eu vou substituir por zero, certo? Quando eu assumo o valor de t igual a zero. E quando eu substituo esse valor aqui por zero, eu vou ter como resultado o quê? O número 3 aqui. Ó, v de zero eu também posso representar por 3. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, isso aqui. Se eu sei que o v de zero eu posso representar por 3, eu coloco 3 aqui direto. Igual, mas quem é a minha função v? A minha função v é 8t mais c. 8t mais c. Mas espera, eu peguei o v de zero, não é? O valor de v quando t é zero. Então, eu tenho que colocar o zero aqui. Essa parte ela é um pouquinho complicada de entender, tá bom? Então, se você quiser voltar ao vídeo, assistir de novo, que ela é um pouquinho chata, ela é um pouquinho complicada mesmo. O que essa afirmação aqui está falando para a gente? Olha, eu posso representar de dois jeitos. Eu posso escrever tanto v de zero quanto 3. Foi isso que eu fiz. Em vez de representar v de zero, eu peguei o 3 e coloquei aqui. Porque é esse resultado que eu quero que dê no final é 3. Só que quando eu uso v de zero, aqui mesmo diz, ó, onde tem o t, eu preciso substituir o valor por zero. Então, eu preciso, onde tem o t, colocar o zero. E foi isso que eu fiz. Resolvendo isso daqui, ó, nós vamos ter 3 igual 8 vezes 0 é 0. Então, aqui vai ficar o próprio c. Então, nós acabamos de descobrir o quê? Que a nossa constante, essa constante aqui, ela vale 3. Então, essa daqui é só uma resposta intermediária. Qual é realmente a nossa função da velocidade? A nossa função da velocidade, em função do tempo, é a 8t, essa daqui de cima, ó, 8t, mais o c. Mas quem é o c? O c é 3. Então, essa é a nossa resposta final da velocidade. Certo? Esse daqui eu vou até mudar para um verde mais clarinho. Um pouquinho, já que a gente já fez. Só para ficar melhor. Pronto. E essa daqui, sim, é a resposta que a gente vai começar a ver, vai começar a observar. Vou colocar isso daqui mais para baixo. Pronto. Agora, ó, nós estamos aqui nesse ponto do meio, certo? Nesse ponto intermediário. Nós precisamos chegar na onde? Na velocidade, na posição. Então, se nós precisamos chegar na posição, ó, tem mais uma integral pela frente. Então, nós precisamos pegar a função da velocidade e integrar para, então, encontrar a função da posição. Maravilha? Então, nós precisamos fazer o quê? Vou mudar aqui para preto. Acho que já está preto. Não, tá verde. Então, nós vamos integrar a função da velocidade, certo? Mas qual é a nossa função da velocidade? Ora, a nossa função da velocidade é 8t mais 3, sendo que a nossa variável é o t, então, dt. Nessa parte aqui, eu gosto de colocar parênteses para separar a equação, mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar o parênteses, também tá certo. Vamos lá agora
integrar essa galerinha aqui. Agora eu quero que você pause o vídeo, né? Então, primeiro, deixa eu pegar aqui, ó, a integral da velocidade, né? A integral da velocidade aqui é a posição. Posição em função de t, tá bom? Que nós vamos chegar. Agora eu quero que você pause o vídeo e resolva essa integral e veja se bate com a que eu vou integrar aqui, tá bom? Então, pausa o vídeo aí e vê se bate o resultado. Certo? Você chegou nesse resultado? 8t ao quadrado sobre 2 mais 3t mais c. Aqui, ó, a gente pode simplificar o 8 com o 2 que está ali embaixo. Deixa eu até destacar aqui, ó, o 8 com esse 2 que está aqui embaixo, tá? Então, a função mesmo, ela vai ficar, ó, 8 dividido por 2 dá 4, então nós vamos ficar com 4t quadrado mais 3t mais a constante de integração. Vamos destacar esse valor aqui, porque esse resultado é importante para nós. Repito, nós não podemos continuar esse exercício sem determinar quanto vale o c. Nós precisamos saber, porque é uma integral definida. Se é definida, o valor de c é definido, da constante de integração é definido. Como nós fazemos para determinar o valor de c? O mesmo jogo que a gente fez com v. Porque o exercício aqui também dá um dado importante para a gente. Ele fala, olha, quando o t vale 1, a resposta tem que ser 8. Vou colocar aqui de outra cor. Colocar de... Opa, tá. Aqui. Colocar de marronzinho. Certo? Então, um dado muito importante que o exercício nos dá. Quando o t vale 1, eu tenho que ter 8 de resposta. Então, vamos aqui usar essa mesma lógica. Mudar aqui para roxinho, para marronzinho também. Prontinho. Então, vamos lá. Quando aqui, né, nessa função, vamos colocar aqui a função bonitinha, p em função de t, vai ser igual, vamos copiar aqui, ó, 4t ao quadrado mais 3t mais a constante de integração. Então, o exercício, ele nos fala que, em vez de a gente colocar p de t, né, p em função de t, se a gente adotar o valor 1 para o t, a nossa resposta tem que ser 8. Ou seja, se para dar 8 aqui, né, essa função, quando eu substituo por 1, precisa ser igual a 8. Vamos lá. De novo. Então, se aqui a gente colocou 8, e a gente sabe que aqui dá a resposta 8 quando t vale 1, então a gente pega essa função aqui e copia substituindo t por 1. Então, a gente vai ficar com 4 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais o c. Porque o exercício está falando isso, está falando, ó, quando a gente pega essa função aqui e coloca 1 no lugar do t, a resposta ela tem que ser 8. E foi isso que a gente escreveu aqui. Quando a gente pega essa função e coloca 1 aqui no lugar de t, a resposta tem que ser 8. Foi isso que a gente escreveu aqui. Então, aqui nós fazemos o resultado. 8 é igual. Sempre potência primeiro. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 4, 4. Mais 3 vezes 1, 3, mais a nossa constante. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que 8 é igual a 4 mais 3, 7, mais a constante de integração. Passamos esse 7 para lá, com o resultado subtraindo, né, com o sinal trocado, então vai ficar 8 menos 7 é igual ao C. Logo, o nosso C é igual a 1. Beatriz, e o que isso quer dizer? Ora, chegamos na nossa resposta final. O exercício estava falando determine a função posição. Ó, muito importante, determine a função posição. Função posição.
Vou destacar aqui oposição também. Ele quer a função P de T, ele não quer o resultado C, ele não quer C, ele quer P de T. E aqui, ó, a gente acabou de descobrir que o C dessa função P de T vale 1. Então, qual vai ser a resposta final? A resposta final vai ser essa mesma função aqui, só que no lugar de colocar o C, nós vamos colocar o 1. Porque nós acabamos de descobrir. Então, qual é a resposta final desse exercício? A resposta final é que P de T é igual a 4t² mais 3t mais 1.